Natalense do Cordel foi um espaço muito significativo, né, que possibilitou reunir poetas do estado inteiro, né? Tivemos gente aqui de Mossoró, de Currais Novos, de Natal, né? Tivemos gente de outros estados brasileiros, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Sergipe, né, que estiveram presentes no ciclo Natalense do Cordel, debatendo inclusive essa temática, né, a luta que o cordel tem hoje no Brasil para ser reconhecido como literatura brasileira. Todo esse debate foi realizado, discutimos vários temas, a relação do cordel com o cinema, com a música, com a arte de uma maneira geral, né, com os movimentos sociais. Então foi um movimento vivo, com a presença de educadores, de estudantes, de artistas, de amantes da arte. A literatura de cordel nordestina ela sempre trabalhou com a defesa do mais fraco, mesmo não tendo uma consciência ideológica mais clara, né? Mais definida politicamente falando. Os poetas, para denunciar, né, a realidade em que a grande maioria da população vivia, o seu sofrimento, a seca, os retirantes, a situação, né, de penúria da classe trabalhadora, os poetas, através dos versos, retratavam toda essa realidade. Então, desde o final do século XIX, entrando para o século XX, estamos no século XXI, né, a poesia de cordel sempre foi muito autêntica e muito presente na realidade do povo. Ela tem que ser popular no sentido de assumir uma parceria com a luta popular. Então a gente pensou em fazer um desafio não horizontal, de um poeta para outro poeta, ou de um poeta contra outro poeta, mas um desafio vertical, um desafio de classe. A partir do instante que eu mesmo, como poeta, comece a definir a minha poesia como popular de forma pejorativa, é como se eu estivesse fazendo uma autodiscriminação. E isso precisa ser revertido, porque muitas pessoas têm uma mentalidade de um cordel simplório, escrito de qualquer jeito, com a língua, o idioma português colocado de forma errada. E isso é um equívoco, porque se você ler uma obra escrita por Manuel de Almeida Filho, por exemplo, você vai perceber que ele era um conhecedor profundo da nossa língua portuguesa. O cordel na sala de aula, ele facilita bastante, porque incentiva a leitura. E como incentiva a leitura? Porque a gente promove muitas discussões nas rodas com as crianças, dali eles dão pistas e nós fazemos cordéis coletivos, de acordo com o tema que estamos trabalhando naquele momento. Pode ser uma simples releitura de um conto, como A Menina Bonita de Laço de Fita, por exemplo, que eu também transformei em cordel, mas também pode ser uma pista que um aluno dá e a gente cria uma história a partir dali. E ele vai se motivando, quer dizer, já provoca o pensamento da criança, o senso crítico e também a leitura e a escrita por consequência. A gente percebe que o potencial é grande, os professores estão utilizando o cordel no seu dia a dia, na sala de aula, como atividade pedagógica, mas o que a gente sente é um pouco da falta de apoio, né, de políticas públicas, né, dos nossos gestores. Falta política pública, porque esses eventos, né, que acontecem a nível de Natal, a nível do Brasil, no Nordeste principalmente, são eventos de iniciativas das entidades que estão no movimento cordelista, né, de algumas pessoas que integram a esses movimentos. É muito importante esse trabalho que o Círculo do Cordel aqui no Rio Grande do Norte está fazendo, isso porque consegue criar um elo entre o aluno, o professor e o escritor, né? Num círculo de cordel você não encontra só o cordel, você encontra a música, você encontra o teatro, você encontra o cinema, você encontra a interação entre as pessoas. Nós estamos começando a adentrar mais nesse campo, porque antes era um lado muito machista e impedia que as mulheres falassem o que pensam. E na literatura de cordel, principalmente, que era mais o homem quem fazia. Agora nós entramos nesse mundo e ninguém segura mais. Porque eu e outras poetisas já fizemos cordel sobre a Lei Maria da Penha, combatendo esse machismo, e vamos continuar lutando, né? Porque nós temos um direito tanto quanto o homem, e nós amamos eles e não podemos ficar de fora, temos que estar lado a lado, lutando juntinho e misturado. Nas trilhas do Seridó, da Mina Brejuí até o Totoró.
pisando em Xelita nas trilhas do Seridó, da mina Brejuí.